Olá, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva a nossa mente, o nosso coração, o nosso lar, todo o nosso ambiente. Que essa seja um momento de reflexão, da gente retomar as nossas forças, as nossas energias, para através das mensagens de Jesus, através dos ensinamentos dele, e das reflexões que a gente faz baseado em mensagens, a gente possa aí retornar, né? Se por um acaso a gente tenha se desviado da nossa rota, da nossa meta, da nossa evolução e do nosso crescimento. Nem sempre a gente percebe que está saindo do caminho, mas todas as vezes em que a gente senta, pega um texto, revê, estuda a sua profundidade e avalia ali, né, com todo o nosso coração, o nosso caminho, o que nós estamos fazendo, é uma grande oportunidade de retomar e nos fortalecer para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Então, que o Mestre Jesus e toda a espiritualidade abençoe, né, a nossa reflexão, o nosso momento e nos fortaleça para que a gente permaneça no caminho do Cristo. Ele é o nosso grande exemplo, ele é a nossa força, ele é o nosso guia. Então, que a gente aproveite da melhor maneira esse momento nas nossas vidas para rever as nossas atitudes. O tema proposto para a gente hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, é o capítulo 129, Na Fonte do Bem. Emmanuel começa esse capítulo trazendo um trechinho da carta de Paulo a Gálatas que diz o seguinte, ó: então, enquanto temos tempo, fazemos bem a todos. Vou ler essa mensagem porque ela é muito rica para a gente aí começar a rever as nossas atitudes. E Emmanuel é muito, como sempre, muito feliz em colocar tudo com muita clareza. Observem. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamentos aos sacrifícios com que ele abraça os místeres da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro dos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperanças nos armazéns, o sorriso fraternal não é material de negócio, gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que às vezes atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações. Pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance. Porque, segundo a lei da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Emmanuel. Que mensagem linda para nos fazer refletir algumas coisas que realmente não têm preço. A gentileza nunca está no mercado à venda. E ele começa aqui muito assim, falando de algo que todos nós em algum momento já passamos. Nada, absolutamente nada, pagará o esforço do professor em nos ensinar. A sua paciência,
o seu devotamento, a busca ali por alternativas, de fazer com que a gente compreenda, que explique de uma maneira diferente. Quem já esteve com um familiar hospitalizado, quem já esteve ali dependendo de um médico, que foi diferencial em sua maneira amorosa em tratar os nossos, em nos tratar muitas vezes, e que devolveu a esperança que a gente pode se restabelecer, sim. Quantas e quantas vezes a gente já não teve vontade de abraçá-los de uma maneira e de uma gratidão que a gente carrega no coração, que dinheiro nenhum paga. Porque não é somente levar a nossa profissão aonde nós estamos, é como a gente age na nossa profissão. O quanto somos justos, o quanto ensinamos, o quanto desejamos o bem ali, o quanto estamos de fato nas nossas atividades, sejam elas quais forem, aproveitando a oportunidade para semear o bem. Então, Emmanuel traz hoje para a gente essa reflexão do bem que acontece, que não é pago. E também nos convida a pensar numa coisa que com certeza todos nós já imaginamos. O dia que eu ganhar na Mega Sena, quem nunca pensou nisso? Nossa, no dia que eu tiver dinheiro, eu vou ajudar muita gente. No dia que eu tiver dinheiro, eu vou ajudar uma instituição. Eu vou ter uma instituição. E assim, eu vou compartilhar. Maravilhosa ideia, genuína, mas a chamada nossa aqui é assim: eu não preciso ter bolsas valiosas de dinheiro para fazer o bem. Na verdade, a gente nem precisa do material, muitas vezes, para fazer o bem. São os nossos gestos, as nossas atitudes e a maneira como nós acolhemos as pessoas é que, de fato, mostra como a gente pode fazer o bem. São as nossas escolhas em não propagar o mal que ajuda a gente a fazer o bem. Às vezes o nosso silêncio, né, sobre a falha alheia é o exemplo de comportamento que pode fazer alguém modificar. A maneira como nos comunicamos com o outro é a maneira como a gente pode muitas vezes auxiliar e fazer o bem. Então, assim, esperar por grandes feitos para chamar isso de bem, não é a nossa semeadura diária. Como Emmanuel termina, o texto, a gente vai ter aquilo que a gente de fato semeou. Então a gente precisa fazer a nossa plantação. Plantar o bem todos os dias. Plantar um sorriso, uma palavra de otimismo, reconhecer no próximo todo o bem que ele faz a nós, até quando nos corrige. Ter alguém que nos corrige amorosamente, que está conosco, nos pontuando que a gente precisa melhorar, nós somos benditos em poder ter essa oportunidade de alguém que está ao nosso lado, preocupado com as nossas atitudes. Mas nem sempre a gente vê dessa forma. Nem sempre a gente percebe o amor de quem está servindo. A gente tem um grande desejo sempre de servir. Então, que a gente observe como nós estamos, as oportunidades que nós estamos para servir. E aproveite todas elas para fazer o bem. Fazer o bem aos outros nos faz bem também. Então, sempre que eu estou numa palestra que a gente vai iniciar, vamos falar boa noite, né? É um pouco clichê. E às vezes as pessoas estão cansadas, foram o seu dia de trabalho. Ao chegar numa palestra, cada um de nós temos os nossos desafios para estar lá. É a visita que chega em cima da hora, é o ônibus que não passa, é o trânsito que está muito grande. Então, é vencer o nosso cansaço para chegar a uma palestra, para buscar conhecimento, para buscar todo um socorro e um amparo espiritual para a gente continuar. Então, eu digo que nem sempre é um caminho que você faz assim com tanta leveza. Às vezes nós superamos, tem gente que sai correndo, tem gente que está em cima do horário, tem gente que por causa de 2, 3 minutos vai terminar perdendo um tratamento que se propôs. Então, chegar à casa espírita, chegar a um ambiente religioso, para estar ali aprendendo, renovando suas esperanças, estudando um pouco mais, exige de nós
Muita coisa. Então, cada um de nós sabemos da nossa situação. Então, quando eu chego à palestra e que eu digo boa noite, às vezes a pessoa está exausta. E aí ela diz, boa noite. E muitas vezes eu falo assim, gente, vamos pensar no poder que a palavra tem de transformar, de trazer tudo aquilo que é o nosso sonho. Quando a gente diz bom dia para alguém, quando a gente abençoa uma pessoa, a gente está colocando do nosso coração, da nossa energia na palavra, transformando ela em matéria, né? E pedindo que tudo que há de melhor, tudo que há de bom, envolva energeticamente aquela pessoa e aquele dia para a pessoa. E é muito engraçado que às vezes eu relembro o que é, né, dizer bom dia, o que é desejar bom dia, o que é desejar o bem ao próximo. E é impressionante como a gente se enche de uma força e ali sai um bom dia e sai um coro e algumas pessoas sorriem naturalmente. E eu falo que isso é amor, isso é doação. Naquele momento, as vibrações das palavras, daquele ambiente, encheu aquele ambiente de desejos de coisas positivas. E um contribuiu para com o outro. Tanto que o sorriso é voluntário. Quando a gente deseja uma coisa de coração, quando a gente pensa em coisas boas, quantos de nós já não nos pegamos sorrindo? Só do fato de estar pensando em coisas boas, imaginando coisas boas acontecendo. Olha como isso muda. Isso é semear o bem. A gente semeia dentro de nós, floresce em nós de uma maneira maravilhosa e a gente compartilha com o outro. Expande isso ao próximo. E aí a gente não perde a oportunidade de, em uma palavra, encher de esperança. Porque o Evangelho é isso no coração da gente. É a oportunidade, né, da gente se encher da presença de Cristo e espalhar esperança. Espalhar às outras pessoas a vontade de viver e de ser cada dia melhor. É acreditar. É muito bom quando alguém acredita em nós. É muito bom quando a gente percebe que as pessoas estão confiantes de que nós podemos entregar o nosso melhor. Mas melhor ainda é, além de ouvir tudo isso, a gente ter força em se comprometer em fazer o melhor. E é isso que a esperança move. Não é bajulação. Às vezes as pessoas falam, eu tenho que falar para as pessoas. Não, não é bajulação. É despertar o potencial de todo mundo, de que a gente pode viver melhor, pode ser melhor a cada dia. Que nós já cometemos falhas e cometemos muitas ainda. Muitas vezes a gente está ali, a gente se perde no nosso dia a dia e as nossas palavras, elas são rudes, elas são pesadas, elas não são repletas de amor, elas são dolorosas. E aí quando a gente percebe, eu falo, nossa, eu poderia fazer tudo isso de uma maneira diferente. Eu poderia auxiliar de uma maneira diferente. Talvez naquele momento, né, eu poderia ter silenciado ou ter trabalhado com a verdade um pouco mais amorosa. Então, a gente tem conhecimento que ainda no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, falhamos. Mas, se estamos presentes e vigilantes, a gente percebe aonde errou e o que nos cabe. Melhorar a nossa próxima vez que a gente for fazer isso. Prestar atenção em pontos que a gente não tinha prestado atenção antes. Então, é sempre uma oportunidade de aprender. E servir precisa ser com desprendimento. Auxiliar o outro precisa ser com desprendimento. O médico não tem o poder da cura de cada um de nós, mas o seu amor é capaz de operar muitas coisas em nós e despertar em nós esse potencial. Então, assim, quantas coisas o amor não é capaz de nos ensinar, de nos acalmar e de nos elevar. Que a gente não perca essa oportunidade diária de fazer melhor. Um beijo enorme a todos vocês. Sintam-se abraçados. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, nos fortaleça no dia de hoje e permita que a gente faça aí uma semeadura diversificada de amor, de boas ações, de boas atitudes. E é impressionante.
como fazer o bem nos faz bem. Então, com certeza, os frutos que a gente vai estar colhendo, pode ser que eles demorem um pouco, né, para acontecer, mas serão frutos mais doces, serão dias mais felizes para nós e para o próximo. Um beijo enorme, uma excelente noite a todos.